Olá, esse vídeo apresenta o sistema de apontamento online do status de OPs e etapas, modelo SSA100, que é o modelo compacto MES. Então essa é a tela inicial, sem ter realizado o login. Então uma vez o usuário cadastrado, só inserir a senha. Somente para o gerente aparece esse ícone referente ao cadastro de usuários, onde cada usuário que for cadastrado, se for a nível de gerência, todos os privilégios têm que estar habilitados para serem salvos, e se for só o apontador, tem que estar habilitado somente o privilégio do apontador, que é a pessoa que vai estar realizando o apontamento. Então, no momento que o gerente colocou a senha, na tela inicial já apareceu os ícones que ele pode estar tendo acesso. Então tem o ícone do apontamento, dos cadastros, das análises, do suporte. E se no apontamento ele precisar fazer alguma alteração, ele utiliza esse ícone de alteração. Então vamos começar pelo cadastro. Então o cadastro ele possui o cadastro das células, das etapas, o cadastro da OP. O cadastro da OP ele pode ser, caso o cliente tenha o RP e venha utilizar o RP para alimentar o banco do sistema de apontamento, basta ter a integração com o RP. Então, na verdade, tudo que tiver cadastrado no RP vai aparecer aqui na OP do sistema de apontamento. E também tem o cadastro do operador, que se no RP já tiver o cadastro do operador, já vai ser baixado aqui automático. Então tem o cadastro das células. Então aqui tem alguns cadastros testes de célula. Então, por exemplo, se eu colocar aqui célula 9, o sistema já cadastra. Se eu precisar alterar, eu faço alteração. E se precisar excluir, faço a exclusão. Então tem o cadastro das etapas. Então esse foi uma forma de etapa cadastrada, né? Etapa 1, 2, etapa 3, 4, 5. E na etapa 5 tem subetapas, né? Tem cliente que não tem essa questão das subetapas, mas aí o cliente fica à vontade em como fazer o cadastro. As etapas elas podem ser definidas assim para todas as OPs, e aí o operador simplesmente vai apontar se cada etapa foi iniciada ou não, se tal etapa ela não existe no apontamento. Como o cliente pode fazer diversas sequências de etapa, ficando cada etapa para uma determinada OP. A OP no sistema, então uma vez integrado com o RP, já é baixado a data que vai ter que ser colocada na fábrica, a data que vai ser coletada, número da nota, a data da nota fiscal, se a OP foi faturada ou não. Isso aqui já vem direto do RP. No caso aqui, como está sendo feito uma pequena apresentação, só foi colocado o número da OP. Né? Então essa ferramenta aqui no sistema, ela me mostra exatamente isso para cada OP, a data da fábrica, a coleta, se foi faturado, a data da nota, o número da nota, registro. Então, se não houver a integração com o RP, os dados que viriam do RP são habilitados aqui para o operador mesmo estar registrando essa OP. Então, por exemplo, tem sistemas em que o número da OP ele consiste em um número direto, sem pontos. Tem casos de OPs em que há um número, um ponto. Então aqui é só como exemplo.
sistema está preparado para essas duas versões, como está preparado para outras versões, caso seja necessário, de numeração de OP, caso venha ter barra, né, caso venha ter outro tipo de ícone. Então foi cadastrado a nova OP. Se eu precisar fazer alguma alteração, o sistema também aceita. E se precisar excluir, ele faz a exclusão. Tem aqui o cadastro de operadores. Então, caso no RP já tenha esse cadastro, então já é baixado aqui para o sistema de apontamento automaticamente. Caso não tenha, o operador mesmo, né, o supervisor, o gerente pode estar fazendo esse cadastro. Tem no caso aqui as células que já foram cadastradas. Então, caso o operador tenha uma célula definida de trabalho, ele já pode incluir aqui. Então, caso precise fazer alguma alteração, eu já consigo. Caso precise excluir, eu faço a exclusão. Então, nós vimos aqui o cadastro. Então, tem a parte do apontamento. Então, essa tela de apontamento, eu realmente realizo o apontamento do status de cada OP ou do range de OP. Eu posso colocar aqui uma OP inicial, posso colocar uma OP final. E tudo que eu fizer vai para todas essas OPs dentro desse range. Né? Para cada apontamento eu vou escolher um operador. Então, no cadastro de operador ele já está informado qual célula ele está, vai aparecer aqui, mas se eu precisar alterar a célula eu também consigo. De repente o operador trabalha em diversas células, então eu consigo alterar. E aqui, nesse exemplo, vamos considerar aqui que a etapa 1 dessa OP seria a separação. Uma vez que foi separado, o operador já aperta finalizar. A segunda etapa se foi iniciada, que seria o trabalho, né? E aí tem as outras etapas que tem, nesse caso aqui, início e fim. Tem outras etapas que a empresa deseja só saber se já foi finalizada ou se determinada etapa não existe. Então, para exemplificar de uma forma melhor, é escolhido aqui, por exemplo, uma etapa, uma OP. Então eu escolhi uma OP inicial e já me veio também uma OP final, né? Seria a mesma. Então, como só tem 3 OPs no sistema, eu vou escolher a com menor número. Caso eu queira escolher uma OP a partir de determinado range, então, por exemplo, se eu tiver aqui um número, um range de OP que eu quero que só apareça a partir da 555, então isso vai acontecer, né, através dessa ferramenta. Se caso eu queira que apareça somente um range, por exemplo, da 555 até a 666, né, ele também tem essa ferramenta. No caso aqui, entre esse range só possui uma. A partir da 55 possui 2. Então eu posso ter esses filtros. Então eu vou escolher a etapa com menor, a OP com menor número.
vou informar que eu quero que contemple dessa OP a essa OP o apontamento. Vou escolher um operador. No caso aqui, essa OP, no momento que eu fui escolher o operador, já me informa que há um apontamento, é tanto que apareceu aqui um apontamento. Vou escolher outro range. Então, para que apareça todo o apontamento zerado, que não haja visualização de outros apontamentos, deixando o sistema Então eu deixei cadastrado aqui uma OP, vou deixar uma outra. Então eu tenho aqui a OP final, a OP inicial e eu tenho aqui também, para escolher aqui o operador. Então no caso desse operador, a célula cadastrada era a célula 2. A gente pode mudar. Então, suponha que a etapa 1 seria a separação, já foi finalizada. Suponha que a etapa 2 seria aí o início do trabalho, ele foi iniciado. E a etapa 3 seja iniciada. Então, no momento que eu saio, volto para a coleta, escolho essa OP inicial, então, eu atualizo aqui, o sistema já me mostra exatamente onde eu parei, né? E aí, caso nesse próximo apontamento seja um outro operador, eu posso também estar escolhendo esse operador. No caso aqui, o sistema, sempre que eu tenho um início, eu não posso simplesmente colocar um fim sem ter iniciado, né? Então, por exemplo, nessa etapa aqui tem início e fim. Então, se eu já colocar um fim e atualizar, ele não aceita. Eu tenho que seguir esse padrão. Tem casos em que a etapa não existe nessa OP, o operador só basta colocar o NA. Então toda vez que eu atualizar, sempre é bom, toda vez que o operador fazer o apontamento, ele atualizar, ver se o sistema registrou de forma correta, né? Porque caso tenha pulado alguma etapa ou no apontado ele não registra, né?
E esse apontamento já, uma vez integrado com o RP, o operador vai estar sabendo se está no... o pessoal que opera o RP vai estar sabendo se uma etapa dentro de uma OP já foi terminada ou não, ou se essa OP ou esse range de OP está para ser finalizado ou não. Então, se o cliente pedir que não haja subetapas, ou que haja uma sequência diferenciada aqui na tela, o cliente também pode solicitar. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, criando uma outra OP. Como eu informei, o cliente pode ter essas OPs aqui diretamente descarregadas pelo próprio RP. Então aqui, como é apenas uma pequena demonstração, está sendo criado só números, mas caso o cliente solicite que seja digitado mais dados, também pode. Então, eu escolhi essa nova OP, vou deixar não como range, né, como da outra vez, mas sim somente a OP. Então, caso o cliente também queira que em todas as etapas tenha início e fim também, é possível, né, ficando nesse padrão aqui. Então nós vemos que para essa OP a gente apontou até a terceira, e para que estava antes, a gente já tinha apontado até a etapa 5.2. Então é assim que o sistema trabalha, ele armazena os status de cada OP. Então, para o cliente que já integrou isso no RP, é muito prático, porque caso com recursos de tabelas, de display que o RP possui, o cliente já tem uma visão diferenciada ali, como que está todas as OPs e dentro das OPs como que está as etapas, permitindo assim o cliente se programar com o que tem que para entregar, o tempo aí restante para terminar as demais. Então o foco do sistema SSA 100 é realmente fazer o apontamento das OPs e das etapas, apontando somente o status, né? E tem cliente que, no momento que apontou aqui a sétima e a oitava, o sistema lá do RP já aponta que está pronto para em pouco tempo faturar essa OP. Tem também aqui a questão de análises, né? Então aqui dá uma visão geral de como que está essas OPs. Então mostrando o que está finalizado, o que já foi iniciado. Então dessa mesma forma o RP ele vai estar mostrando para o cliente Então, no caso, essa foi a última OP criada. Então, realmente, só foi até a terceira etapa que foi realizado o apontamento. Então, aqui fala que iniciado etapa 3 e ainda não foi finalizado. E aqui
possível ter uma visão geral das OPs, se foi faturado ou não. E esses dados eles estão realmente relacionados com o que é digitado também no RP, né? Então tem clientes que deixam 100% os status das OPs com carregamento via RP. Tem cliente que prefere que fique misto, né? Sendo alguns dados sendo digitados no sistema de apontamento e outros pelo RP. Então isso também é personalizado de acordo com o interesse do cliente. Aqui o cliente pode alterar caso o apontador fez algum erro, né? Então, por exemplo, nós temos aqui essa última OP que foi criada, onde o operador informou que a terceira ele iniciou, mas caso isso não tenha ocorrido, o gerente, somente o gerente ou o supervisor pode alterar essa informação. Então agora está informando que a terceira não foi iniciada. Então se o gerente quiser constatar, ele deu um atualizar aqui, realmente o sistema informa que foi finalizada a primeira e iniciado a segunda. Então ele respeitou a alteração que a gerência fez. Então o ícone alteração fica somente por conta, só é possível acessar quem for gerente ou supervisor. Então esse foi uma pequena demonstração. O sistema ele é personalizado em nome de dados, em algumas distribuições e formatos, de acordo com a necessidade do cliente, da realidade da linha de produção do cliente. E para mais contatos, basta entrar no nosso site, tem o canal do WhatsApp, o e-mail, e ficamos à disposição. Obrigado.